Olá a todos que têm acompanhado as histórias bíblicas aqui no nosso canal. Eu sou Elias Barbosa da Silva, trabalhador em educação reformada a serviço das igrejas reformadas do Brasil. Vamos para mais uma história sobre o Sermão do Monte e aqui nós vamos aprender sobre a reprovação de Jesus acerca do exibicionismo. Vocês vão entender a razão desse título. Mateus 6, versículos de 1 a 8 e também os versículos 16 a 18 do mesmo capítulo. Bom, nós temos aprendido que a vida no reino de Deus exige uma mudança completa de vida. Nós já vimos que no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinou que o cidadão do reino dos céus é alguém que se comporta de maneira diferente daqueles que não temem a Deus. Nas bem-aventuranças, nós aprendemos que os discípulos de Cristo sabem que são pecadores e que não podem conquistar a salvação a partir de suas próprias obras. Eles sabem também que eles precisam confiar exclusivamente no Senhor Jesus Cristo e na sua obra em favor deles. Apesar disso, o Senhor Jesus ensina que é necessário viver uma vida perfeita diante de Deus. E ao ensinar a lei, o Senhor Jesus mostrou que o pecado já surge em nossos corações. Veja que problema nós temos, né? Surge nos nossos corações. Isso quer dizer que mesmo que nós não pratiquemos um determinado pecado, ainda assim nós pecamos quando temos pensamentos e sentimentos maus contra Deus e contra o nosso próximo. Isso aponta cada vez mais a nossa necessidade de ter um Salvador. Como nós poderíamos cumprir a lei perfeitamente se nós somos incapazes até de controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? Por isso, nós devemos dar graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que obedeceu a lei perfeitamente em nosso lugar. Mas, novamente, nós precisamos ter em mente que o nosso Pai tem um propósito na vida daqueles que confiam e que seguem o Senhor Jesus Cristo. E nesse propósito, Ele exige que nós vivamos uma vida de obediência sincera e de humildade. Continuando o Sermão do Monte, nós hoje vamos aprender algo que tem a ver com humildade. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse que seus discípulos são a luz do mundo, não é verdade? Nós aprendemos que a luz serve para clarear e também para mostrar um caminho. Em Mateus 5,16 nós lemos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui é claro que o Senhor ensina que as boas obras feitas em verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a glória de Deus, conforme nós aprendemos no Catecismo de Heidelberg, na pergunta e resposta 91, né? Que essas boas obras, elas servirão como luz que mostra o caminho da salvação e que glorificam a Deus. Percebam que as nossas boas obras não servem para a nossa promoção pessoal, mas para a glória de Deus. E Jesus deixa isso ainda mais claro aqui nesse texto da história de hoje. A vida no reino de Deus não serve para que os cristãos sejam reconhecidos por sua vida obediente e dedicada. Não serve para se exibirem diante da humanidade como quem diz: olhem para mim, eu sou obediente e pratico a palavra de Deus fielmente. O Senhor Jesus, então, inicia esse capítulo dizendo: guardai-vos de praticar a justiça de vocês
na frente dos homens, com o propósito, com o objetivo de serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não receberão seu prêmio junto do vosso Pai do céu. Mateus 6, versículo 1. Muitos fariseus estavam preocupados apenas em serem vistos pelas pessoas como homens piedosos, homens dedicados. Jesus quer que os seus discípulos sejam diferentes. Primeiro, ele ensina que quando os discípulos derem suas esmolas para os pobres, eles não deveriam chamar a atenção para as pessoas verem. Havia pessoas dentro das sinagogas que tocavam uma trombeta, provavelmente para avisar aos pobres que eles estavam distribuindo suas esmolas naquele momento. Mas no fundo, era para se autoproclamarem como pessoas caridosas e assim receber o elogio das pessoas. Jesus disse que eles conseguiriam realmente a admiração dos homens, mas não a recompensa de Deus. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Um hipócrita é alguém que finge ser uma coisa que ele não é. Os hipócritas na sinagoga eram aqueles que fingiam ter um relacionamento sincero com Deus, mas agiram apenas por interesse próprio. Jesus diz que quando os discípulos derem suas esmolas, eles devem fazer isso em secreto. Ninguém precisa saber que eles ajudaram alguém. Apenas Deus que vê em secreto. Hoje nós vemos muito isso, não é? As pessoas estão fazendo caridade, né? Boas ações, mas elas querem tirar fotos para colocar no Facebook, para fazer suas publicações acerca de suas boas obras. Tomem bastante cuidado com isso. Depois, o Senhor ensinou que a oração dos discípulos não deve ser como a oração dos hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos pelos homens. Nos dias de hoje é comum nas igrejas, nas igrejas reformadas, por exemplo, que quando um oficial é convidado para fazer uma oração, ele fica de pé. Só que ele fica de pé como um sinal de respeito e não porque ele quer se exibir diante das pessoas. E isso é bem diferente do que o Senhor Jesus está criticando aqui. Ele está criticando quando as pessoas querem ficar de pé apenas para chamar a atenção para si mesmos. Como quem quer mostrar às pessoas, olha como eu tenho um relacionamento tão sincero com Deus. Percebam as minhas palavras belas diante de Deus. Jesus nos ensina com um exemplo muito claro acerca disso em Lucas 18, nos versículos de 9 a 14, quando ele fala da oração do fariseu e do publicano, Leiam com seus pais essa passagem, Lucas 18, os versículos de 9 a 14. Então, as nossas orações, elas devem ser uma conversa pessoal, particular com Deus. Nós não precisamos nos exibir. E assim Jesus ensina aos seus discípulos que eles orem em secreto, tranquem sua porta. Ele mostra que os discípulos devem conversar com Deus. Eles também devem ser simples em suas palavras, porque também os hipócritas gostavam de usar palavras difíceis e muitas repetições, achando que pelo muito falar eles seriam ouvidos. Mas Jesus explica aos seus discípulos que eles devem entender que Deus já sabe de todas as suas necessidades antes deles falarem ou pedirem alguma coisa ao seu Pai que está nos céus. Então, nossa oração deve ser simples, humilde e diante de Deus, não para se amostrar, se exibir
diante das pessoas. Havia também a prática do jejum, que é um período em que um servo de Deus se humilha diante de Deus e, como demonstração da sua dependência total e do reconhecimento de seus pecados e necessidades, essas pessoas elas praticam o jejum, né, que é ficar sem se alimentar por um ou por mais dias, né? Mas os hipócritas, quando eles faziam jejum, eles queriam mostrar aos outros, eles queriam que os outros percebessem que eles estavam fazendo jejum, que eles estavam naquele momento de dedicação exclusiva a Deus, para mostrar sua dependência de Deus, e por isso estavam sem se alimentar. Eles deixavam os seus rostos completamente desfigurados, né? Assim, nem lavavam a sua cabeça para que as pessoas vissem aquele semblante, né? Aquela aparência abatida e fraca. E aí, o Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos que quando eles fossem praticar um jejum, eles deviam lavar os seus rostos, eles deviam lavar a cabeça, para que eles não se mostrassem diante das pessoas como alguém que está fazendo o jejum. Porque o jejum é uma atitude entre ele e Deus. Deus que vê em secreto vai recompensar aqueles que estão vivendo em sinceridade de coração, em humildade, e não para se mostrar diante das pessoas. Percebam então que os discípulos de Cristo, eles têm sim uma vida pública, né? Uma vida em que, por meio das atitudes deles, as pessoas saberão que eles são crentes e vão glorificar a Deus, né? Que esse é o propósito. Por meio das nossas boas obras, por meio da nossa obediência, as pessoas vejam e pensem: Deus é grande, e não você é grande. Só que nós também temos uma vida particular com Deus. Há obras que devem ser vistas pelos homens, mas sempre para que os homens glorifiquem a Deus, mas também há atitudes que têm a ver somente com o servo de Deus e com Deus. Nossas ofertas, nossas esmolas e até o jejum, para as pessoas que praticam o jejum, devem ser atos íntimos entre você e Deus. Não devem ser feitos para se exibirem diante das pessoas. O discípulo de Cristo também é um pecador, e ele deve ter muito cuidado para não praticar a fidelidade e a obediência a Deus com o propósito de se exibir diante dos homens. Que Deus então nos abençoe quando nós estamos vivendo para a glória dele, mas também desenvolvendo um relacionamento íntimo com o nosso Deus e Pai. Algumas perguntas para ajudar na fixação da aprendizagem. O que é uma pessoa hipócrita? Por que os hipócritas tocavam trombeta na hora de dar suas ofertas? Como podemos orar de uma forma que agrada a Deus? E por fim, nós temos aqui a lista do material que usamos para a elaboração dessas histórias. Que Deus, então, nos abençoe e até a próxima história.